Pessoal, vamos iniciar a nossa aula gravada do dia 20 de maio de 2020. Quero lembrar a vocês que na semana que vem teremos nossa avaliação formativa. A matriz de referência já está no aba, nos encontros 13 e 14, naquele tópico relativo à aula, ok? Então, vocês vão encontrar lá os assuntos que eu estou indicando para vocês estudarem para a semana que vem. Lembrando que as questões que a gente vai trabalhar hoje, elas vão nos ajudar a entender como é que vai ser essa prova, formada aí por 10 questões de múltipla escolha, essas questões a gente vai realizar na prova, na aula que vem, elas vão valer 70% da nota da avaliação parcial, ok? Essa nossa avaliação formativa, cuja matriz de referência já está no AVA para todos vocês. Bem, dito isso, recomendo o estudo de cada um daqueles 9 pontos que poderão ser abordados nessa avaliação. A prova, ela exige um certo nível, certo? De dificuldade, mas eu tenho certeza que vocês que estão estudando bastante não vão ter problemas com relação a isso. Bem, vamos então iniciar nossa aula de hoje, que, como vocês já sabem, é baseada em questões. Separei 10 questões para a gente analisar hoje. E essas 10 questões serão colocadas aqui na tela para vocês, ok? Vou colocar aqui agora na tela, compartilhar com vocês a janela do aplicativo. Deixa eu colocar isso aqui, porque o sistema não encontrou a janela. Vou abrir de novo o arquivo. Agora a gente tenta mais uma vez encontrar a janela do aplicativo. Olha que coisa. Pronto, encontrei. Ela estava fugindo de mim. Por incrível que pareça, eu mudava a tela e o aplicativo desaparecia. Agora ele apareceu. Espero que esteja tudo ok aí com vocês. Vamos partir, então, para essas questões de processo do trabalho. Nosso tema hoje é a teoria geral do processo do trabalho. A gente vai entender a racionalidade por trás do procedimento trabalhista e algumas questões que são abordadas lá no início da nossa disciplina, quando a gente falou sobre competência, sobre audiência. Agora, a gente vai dialogar com diversos outros assuntos, com exceções de incompetência territorial, exceção de suspeição. A gente vai dialogar com a execução, com a competência para acidente do trabalho. Então, a gente vai retornar, mas com outro perfil, um perfil bem mais aprofundado, e isso claramente vai trazer para vocês alguma estranheza no momento de responder as questões, né? Mas no final de cada questão vocês vão absorver conhecimentos que vocês não detinham antes dessa resolução, ok? Vamos começar com a primeira questão, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho nos moldes da CLT e das súmulas do TST. O que é que essa questão fala? Ela quer que a gente assinale a assertiva correta. A letra A, a assertiva da letra A, nos diz que a competência territorial das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, prestador dos serviços, o empregado prestar serviços, né? É determinada, então, essa competência territorial das varas do trabalho pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro, desde que seja o autor da ação, ou seja, desde que o empregado seja o autor da ação. Certo? É o que está dizendo a letra A. A competência territorial é determinada na Justiça do Trabalho, da vara do trabalho, determinada pela localidade onde o empregado presta serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro, desde que seja o autor da ação. Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos ver a letra B? Marca aí, já marca no papel, separa o papel, bota aí questão 1, letra A, verdadeiro ou falso? Coloca aí sua opinião. Marca aí no papel, ok?
Vamos à letra B. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem a agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a vara do domicílio do empregado ou a da localidade mais próxima. Certo? Essa é a letra B. Vai marcando aí se você acha que ela é verdadeira ou falsa. Quando for, é a letra B, vou ler de novo a letra B. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem a agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a vara do domicílio do empregado ou a da localidade mais próxima. Vamos lá para a letra C, então? Letra C vai falar sobre a competência também da Justiça do Trabalho, dizendo que se o empregado for brasileiro, a Justiça do Trabalho brasileira tem competência para processar e julgar os dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, ainda que haja convenção internacional dispondo em sentido contrário. Olha só, está dizendo que se o empregado for brasileiro, a competência vai ser da Justiça do Trabalho brasileira, quando os dissídios tiverem ocorrido aí em agência ou filial no estrangeiro. Mas isso não vai acontecer, mas isso também irá acontecer, mesmo que haja uma convenção internacional dispondo em sentido contrário. E aí, você acha que essa assertiva é verdadeira? Ou você acha que ela é falsa? Está vendo que o nível da questão não é fácil. Não são questões fáceis. Vamos lá, prosseguindo. Na letra D, do trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias em relação às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integram o salário de contribuição, inclusive no caso de reconhecimento de vínculo empregatício quanto aos salários pagos durante a contratualidade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, se você foi à justiça e pediu só a declaração do vínculo, a Justiça do Trabalho ela tem competência para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período em que você recebeu o salário e o seu empregador não recolheu a parte dele, a cota patronal, ou não descontou a sua parte para fazer o recolhimento, né? Enquanto a cota parte, então, do empregado, para fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Será que a Justiça do Trabalho tem essa competência? Lembra da jurisprudência do TST. Deixa só eu autorizar a entrada aqui de Ana Bárbara e Flávia Marinho. Prosseguindo, então, vamos colocar novamente na tela inteira. Vamos para a letra E. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidentes de trabalho e doenças a ele equiparados, ainda que propostas pelos dependentes, desde que habilitados no INSS, no Instituto Nacional do Seguro Social, ou sucessores do trabalhador falecido. Pois bem, tem alguma... Eu vou colocar aqui na tela da nossa aula. Quem quiser falar alguma coisa sobre essa questão, levanta a mão. Sobre alguma assertiva que tenha deixado muita dúvida. Às vezes a pessoa diz, poxa, eu estou em dúvida entre a A e a E, ou entre a B e a C, ou entre a D e a A. E aí? Qual é a sua dúvida? O que é que você está... O que é que está te deixando encucado? O que é que você achou assim, poxa, essa questão aqui me trouxe essa afirmativa, estou achando que ela é verdadeira, mas não tenho certeza. Alguém quer fazer aí esse comentário? Antes da gente dar a resposta e comentar essas
essas assertivas uma por uma? Vamos lá, então. Olha, pessoal, com relação a essa questão, ela fala aqui na letra A, que a vara do trabalho tem competência, de acordo com a localidade da prestação do serviço, ainda que a contratação seja no outro local no estrangeiro, até aí está certo. Mas ela condiciona, diz, olha, desde que o empregado seja o autor da ação. Não, essa não é uma exigência feita pela lei, certo? Essa parte final, esse desde que, daí em diante, isso aí está errado. A lei não prevê isso, não há exigência disso. Ele pode ser, inclusive, o reclamado, certo? Não vai ter impedimento algum. Com relação, vou fazer aqui de maneira alternada. Vamos olhar aqui a letra C. Se o empregado for brasileiro, a Justiça do Trabalho tem competência para sair julgar justiça ocorrida em agência filial no estrangeiro? Tem. Ainda que haja convenção internacional dispondo em sentido contrário? Não. Aí não. Certo? Aí não, porque se houver convenção internacional dispondo em sentido contrário, aí vai prevalecer a convenção internacional. Certo? Na verdade, deveria haver aqui um desde que não haja, ou salvo se houver, convenção internacional se dispõe em sentido contrário. Ok? Vamos para a letra E, então, já que estamos fazendo de maneira alternada. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização de dano moral e material decorrentes de relação de trabalho? É. Inclusive as de acidente do trabalho? Sim. E doenças aí equiparadas? Também. Ainda que propostas pelos dependentes? É. Ainda que propostas pelos dependentes. Desde que habilitados no INSS? Não. Aí não. Precisa ser habilitado no INSS? Não. Não precisa dessa habilitação no INSS. Ok? Então isso aí está errado. Vamos então. Oi, alguém quer falar? Era isso que eu fiquei em dúvida nessa questão, professor. Se quando ele fala que fosse habilitado, se seria, sei lá, por meio de uma procuração ou algo do tipo. Não. Habilitação como dependente lá no INSS é para receber benefícios na qualidade de dependente, certo? Aí faz prova lá para receber alguns benefícios que não são destinados que não são destinados a ele, mas sim ao que não são destinados a ele, mas que são destinados ao uh, Aí, professor, dependente, ao próprio tem a ver dependente. direto com o reconhecimento como dependente. Né? Se bem que poderia ter sido reconhecimento como dependente dele. Veja, isso para não fins é previdenciários. determinante. Isso não é determinante para a competência da Justiça do Trabalho, certo? Se o sucessor, se o dependente ou o sucessor tem uma habilitação perante o INSS, isso não é determinante para a competência. O que a gente tem que analisar é a natureza da relação, se a relação está ligada ao contrato de emprego, etc. Porque se é uma relação, por exemplo, de direito previdenciário, do que diz respeito à complementação de aposentadoria, que não tem nada a ver com o contrato de trabalho, aí não vai ser da competência da Justiça do Trabalho, certo? Então, a gente tem que ficar de olho na relação. Não tem nenhuma habilitação. Pense aí você ajuizar uma ação na esfera trabalhista, o juiz dizer, não, você até tinha o direito, mas foi lá no INSS para se habilitar, para entregar um documento, para comprovar que você era dependente. Ora, por que não comprovar, então, na própria Justiça do Trabalho, se você é? Entendeu? Então, não há essa exigência, não há essa necessidade. Ficamos, então, com duas... ficamos, então, com duas assertivas. Ok? Ficamos com a letra D, não é isso? E a letra B. Tá? Comentar. Vamos lá, então, para a letra D. Vamos falar da letra D de dado. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias, sentenças condenatórias. Ou melhor, vamos fazer uma surpresa? Vamos fazer uma surpresa e passar o slide para vocês verem qual é a questão, qual é a assertiva correta.
Vamos passar aqui e vocês vão ver. Será que é a B? Será que é a D? É a B, né? Eu acho que é a D. Olha só. Uma delas é texto literal da CLT. É cópia da CLT. É cópia do texto da CLT. É a D. Não é a D de dado, é a B de bola. Letra B é Sério? cópia. É Professor, então cópia. qual o erro da D? O erro da D é que, embora a Justiça do Trabalho tenha competência para recolher as contribuições previdenciárias das sentenças condenatórias que proferir do acordo homologado que integra a Constituição, ela não recolhe sobre aquelas sobre aqueles que foram pagos no passado, porque isso aí é competência da Justiça Federal, certo? Isso é a Fazenda Pública, lá perante, é a Receita, né? Perante quem tem que executar é a Receita perante a Justiça Federal, certo? Então, perante a Justiça Federal comum. Isso não vai tramitar aqui na Justiça do Trabalho, não. Ok? Vocês vão ver isso na súmula 368, certo? Vai dizer que a Justiça do Trabalho é competente para o recolhimento das contribuições fiscais, mas essa competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Certo? Na verdade, só esse inciso aí já responde a letra D, certo? Ele já diz que essa é, então, a limitação dessa competência. Vamos lá, rapidamente, aprovar a entrada de mais alguns colegas aqui na nossa aula. O Leonardo está chegando aí. E prosseguir. Vamos ler, então, essa... vamos ler, então, esta súmula, súmula 368, eu vou colocar na tela para vocês, e a gente prossegue com a leitura, certo? Embora, para a questão, seja importante apenas o inciso 1, mas para a gente conseguir, então, acrescentar mais conhecimento, vamos prosseguir na leitura dos demais incisos. O inciso 2 diz que é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais resultantes de crédito do empregado, oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, ou seja, se o empregador não pagou, contudo, isso não exime a responsabilidade do empregado, certo? Não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua cota parte. Ou seja, não é porque o empregador não pagou que o empregado deixa de contribuir para o INSS sobre aquilo que receber judicialmente. No inciso 3, vai dizer que os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, deve ser calculado mês a mês em conformidade com a legislação previdenciária, observado o limite máximo do salário de contribuição, que é aí modificado todo ano. O inciso 4 nos diz que o fato gerador da contribuição previdenciária decorrente de créditos trabalhistas, reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4 de 3 de 2009, veja, até o dia 4 de 3 de 2009, certo? Inclusive o efetivo pagamento, até o dia 4 de 3 de 2009, inclusive, ou seja, incluindo esse dia, é o efetivo pagamento das verbas. Então, qual é o fato gerador? O efetivo pagamento, certo? Aí que vai incidir a alíquota vigente, tudo mais, configurando-se a mora a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação. Liquidação, tornar líquida, então, a obrigação. Sabermos, então, qual é a quantia devida. O inciso 5º é complementação do inciso 4. Vai dizer, olha, para o labor realizado a partir de 5 de 3 de 2009, se o 4 era até 4 de 3 de 2009, inclusive, e aí o fato gerador era o pagamento,
Aqui, a partir de 5/3/2009, o fato gerador serão, na verdade, o fato gerador das contribuições decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos e homologados em juízo será efetiva a prestação de serviço, certo? É a data da efetiva prestação do serviço. E aí, sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação do serviço, vai ser de juros de mora, uma vez apurados os créditos previdenciários, e a multa, certo? Também vai se aplicar a partir do exaurimento do prazo de citação para o pagamento, descumprida a obrigação, se descumprida a obrigação. Mas essa multa tem um limite legal de 20%, que não pode ser extrapolado. E quanto ao imposto de renda, decorrente do crédito do empregado recebido acumuladamente, veja, ele recebeu acumuladamente, mas ele pode ter ali 1 ano e meio de rendimentos recebidos, certo? E ele vai receber num ano só. Isso iria elevar, isso, se a gente fosse calcular com base no montante todo, né, que ele recebeu ali naquele ano, a gente ia dizer, ora, ele vai entrar numa determinada faixa do imposto de renda porque ele chegou a um valor bem alto dentro de um mesmo ano. Mas, para que a gente leve em consideração que ali que aquele valor fazia referência a um número de meses que às vezes extrapola um ano, é preciso que a gente use uma tabela progressiva, certo? E essa tabela está prevista na lei, certo? E aí é o que diz o inciso 6º dessa mesma súmula, que o imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante a utilização da tabela progressiva, que é resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento do crédito, ou nos termos, ao recebimento ou do crédito, nos termos do artigo 12A da Lei 7713 de 88. Ok? Passamos, então, para a questão 2. A nossa questão 2 vai trabalhar com confissão, com prova, uma série de temas que é muito importante, né? Uma questão bem prática e muito importante para o dia a dia do advogado trabalhista. Ok? Vamos lá. No início aqui você vai ter no início aqui você vai ter uma desatualizaçãozinha no enunciado, mas não prejudica a resposta da questão, ok? Não vai prejudicar as assertivas estão atualizadas. O artigo 818 da CLT estabelece que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Não é mais isso que esse artigo diz, a gente já estudou ele, a gente já viu que ao autor ele incumbe a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, ao reclamado, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Então, mas isso não faz diferença para a gente agora, ok? Em se tratando da prova e do ônus da prova no processo do trabalho, com base na CLT e no entendimento das súmulas e aos TST, extrai-se, ou seja, marque a assertiva verdadeira. Em se tratando de reclamação trabalhista, com pedido de adicional de insalubridade, em se tratando de reclamação trabalhista com pedido de adicional de insalubridade, a realização da perícia será obrigatória diante da determinação legal do artigo 195, podendo, contudo, o julgador utilizar-se de outros meios de prova, quando desativado o local de trabalho do reclamante ou encerrada a atividade da empresa, certo? Ou encerrada a atividade da empresa. Letra B. Tendo em vista o princípio da autodeterminação coletiva previsto no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, quando prevista em instrumento normativo, não pode ser elidida, ou seja, não pode ser afastada por prova em contrário. Vamos lá? Posso ir para a letra C? Vamos lá, então, para a letra C. Cabe ao empregado, em reclamação trabalhista,
o ônus, o ônus da prova, né, de demonstrar que satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte. Cabe ao empregado, em reclamação trabalhista, o ônus da prova de demonstrar que satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte. Será que cabe ao empregado? Outra coisa aqui, a letra D, vai dizer também que é do empregado outro ônus aqui, ó. E esse a gente já trabalhou muito em sala. É ou não é? Vocês vão lembrar. Letra D. Uma vez negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregado o ônus de provar o término do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, na medida em que estabelece que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer. E aí a gente vai falar agora no final da letra E. Antônio também chegou aqui. Vamos lá, então, para a letra E. Em matéria de horas extras, na hipótese de aplicada confissão ao reclamado, que expressamente intimado com aquela cominação não compareceu à audiência na qual deveria depor, o indeferimento da oitiva de testemunha convidada pelo demandado caracterizará cerceamento ao seu direito de defesa, pois a presunção de veracidade da jornada de trabalho pode ser elidida por prova em contrário. Bem, já escolheram a sua questão correta? Já marcaram? Eu vou falar um pouco sobre essa letra E aqui. Talvez ela não tenha ficado muito clara, porque ela envolve uma situação bem específica de audiência. O que é que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo, olha, o reclamante foi a juízo, pediu horas extras. Na audiência inaugural, todos compareceram, não houve acordo. Prosseguiu-se, então, foi marcada, foi dividida, né, cindida a audiência, e prosseguiu-se com a intimação das partes para comparecer numa nova data para a audiência de instrução, onde deveriam depor sob pena de confissão. Beleza? A historinha é essa aí. E eles foram, então, intimados com aquela combinação. Nesse dia, na audiência, em que eles deveriam comparecer sob pena de confissão e não de arquivamento, o que é que aconteceu? O reclamado não compareceu. Ele não compareceu e levou uma pena de confissão. Ou chegou atrasado, certo? Ou chegou atrasado, chegou depois e já tinha levado pena de confissão e passou o momento dele apresentar o seu depoimento pessoal. E aí, diante dessa pena de confissão, ele disse, olha, eu tenho uma testemunha que comprova que o reclamante não fez horas extras. O juiz simplesmente disse, não vou ouvir, porque a lei me permite não ouvir a testemunha de quem está confesso por não comparecer à audiência em que deveria depor. Aí ele diz, olha, isso aí está errado, você está cerceando a minha defesa, o meu direito de defesa, diz o reclamado, diz o preposto do reclamado ou o próprio reclamado. Você está cerceando o meu direito de defesa. Por quê? Porque a presunção de veracidade da jornada de trabalho alegada na inicial, que foi criada essa presunção pela confissão, em razão de eu ter faltado à audiência ou de eu ter chegado atrasado na audiência, ela pode ser elidida por prova em contrário. A lei diz isso, então eu quero produzir essa prova. E aí, quem tem razão? O juiz que indeferiu ou o reclamado que quer ouvir a testemunha? Se for o juiz que indeferiu a oitiva, que tivesse com a razão, aí a letra E está incorreta. Se for o reclamado que estiver com a razão, aí realmente houve o cerceamento de defesa e ele tinha direito de produzir a prova para elidir aquela presunção de veracidade. E aí? Essa letra E é muito bacana, é muito legalzinha. Vocês viajaram aí na situação fática que ele trouxe para a gente? É uma dúvida comum para advogados iniciantes. O Ciene também chegou aqui agora. Então, pessoal, eu já vou adiantar para vocês que a letra E está errada. A letra E está errada porque o CPC permite ao juiz indeferir essa prova, certo? E
A letra D, voltando aqui, fazendo uma retrospectiva, a letra D, vocês já viram em sala de aula. Alguém quer se arriscar a dizer se a letra D está verdadeira ou falsa? A gente viu em sala de aula. Alguém se arrisca? Lembrando que esse é o momento de arriscar. A letra D de dado, ela está errada também. Nesse caso, é do empregador, do patrão. É do patrão o ônus da prova, descrito aí na letra D, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, certo? Que vai estabelecer uma presunção favorável ao empregado, nesse caso. No caso da letra C, o ônus da prova com relação ao vale transporte também é do patrão, ok? E na letra B, o princípio tendo em vista que o princípio da autodeterminação coletiva previsto na Constituição, a presunção de veracidade de jornada de trabalho, previsto em instrumento coletivo, não pode ser elegida por prova em contrário? Pode sim, certo? É uma presunção relativa. A assertiva correta, pessoal, é a assertiva constante da letra A, ok? É a assertiva constante da letra A. Essa é a assertiva correta que vocês precisam marcar nessa questão, ok? Essa é a assertiva correta, é a letra A. Por quê? Porque assim determina a jurisprudência do TST. Veja aqui a OJ 278 da SDI 1. A realização de perícia é obrigatória para verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Foi justamente o caso da assertiva A. Em caso de fechamento da empresa, ele pode utilizar de outros meios de prova. Ok? A súmula 338 também foi abordada aí na letra B. Eu falei para vocês do vale transporte, não é isso? Não, desculpe, do instrumento normativo que prevê uma jornada e que essa presunção é meramente relativa. Ela admite prova em contrário. Veja só, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Isso dialoga até com a letra E, que era aquele argumento do advogado, né, de que a presunção de veracidade da jornada pode ser elegida por prova em contrário. Realmente pode, mas o juiz não é obrigado a aceitar ali a produção daquela prova depois que ele foi confesso no processo. No entanto, o juiz pode produzir suas próprias provas, se entender necessário. A gente vai falar sobre isso quando chegar na letra E. A letra C vai dizer, a resposta da letra C é o ônus do... Eu já dei a resposta para vocês, certo? Ela vai dizer que é do empregador, do patrão, o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale transporte ou não pretenda fazer uso do benefício, certo? Vamos lá. Tem alguém aqui pedindo para ingressar na nossa sala. Deixa só eu autorizar. Valdira. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos compreender aqui a outra súmula, a súmula 212. A gente viu a 460, a outra 212, que vai falar que o ônus da prova, e eu disse isso para vocês, o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação do serviço de expedimento, ou seja, o empregador chegou lá na Justiça do Trabalho e disse, nunca vi esse cidadão, nunca trabalhou para mim e, portanto, nunca foi dispensado. Nesse caso, o ônus da prova é do próprio patrão, é do empregador, porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. E agora, a mais importante de todas, a mais legal de todas, a letra E. Ela está respondida na súmula 74.
que nos diz que aplica-se à confissão a parte que expressamente intimada com aquela cominação não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. A prova pré-constituída nos autos, pessoal, o que é a prova pré-constituída nos autos? Certamente não é a prova que ele pretende produzir, né? A prova pré-constituída nos autos é aquela que está lá nos autos, que foi acostada junto com a contestação, aquela que foi acostada aos autos até junto com a própria petição inicial, certo? Da reclamação trabalhista. Então, a prova pré-constituída não é aquela que se produz em juízo, mas aquela que já foi juntada aos autos. Então, a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para o confronto com a confissão ficta, não implicando o cerceamento de defesa, o indeferimento de provas posteriores. O que permite isso são os artigos 442 e 443 do CPC de 2015. E o de 73 atuava na mesma linha, ok? Então, essa aí é a linha que deve ser seguida. O inciso 3 nos diz que a vedação de prova posterior pela parte confessa, né, que foi o reclamado que não compareceu à audiência na qual deveria depor, mesmo tendo sido intimado sob pena de confissão, essa vedação, a produção de prova posterior, a parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. O que é que o magistrado vai fazer nessa situação, por exemplo? O magistrado, ele vai analisar se ele precisa ouvir aquela prova. Se ele já tem prova dos autos suficiente para julgar aquela situação, para elucidar aquela controvérsia, ele não vai produzir prova desnecessária. Isso é protelatório, isso vai criar só perda de tempo e tumulto processual. Mas é preciso que ele tome todos os cuidados também para não gerar prejuízo para as partes, fazendo indeferimentos que não sejam lícitos, né, que desrespeitem o direito de ampla defesa das partes, direito de produção de provas, mas nesse caso aqui, a confissão ficta, ela implica aí a vedação, a produção de prova posterior pela parte confessa, ok? Mas somente a ela se aplica e não se aplica ao juiz. Vamos então para a questão 3. A questão 3 é uma questão um pouquinho mais extensa. A gente vai fazer aqui a leitura do enunciado, mas vocês vão ver que ela não é uma questão difícil, não, é uma questão tranquila. A questão 3 é uma questão mais tranquila do que essa última que a gente falou. Lembro para vocês que essas questões elas são difíceis, certo? Elas trazem um nível de exigência muito sofisticado e para a graduação realmente não se espera que um aluno vá pegar essas questões, certo? E acertar todas, responder e tirar 10, certo? Por quê? Porque mesmo a gente falando tudo isso em sala de aula, estando fresco na mente de vocês, é muita informação. Essas questões elas são formuladas de uma maneira que praticamente cada assertiva exige um conhecimento diferente. E isso, nas provas mais simples, isso não acontece. Normalmente, uma questão, ela exige 2 conhecimentos, que você saiba ali uma ou duas normas. Aqui exige que você conheça a fundo 4, 5, 6 normas. Então, por isso, vocês não fiquem tristes se errarem muitas questões aí antes de eu dar as respostas, porque a ideia é a gente errar agora para acertar nas provas, para acertar no futuro, ok? Vamos lá para a questão 3. Fulano de tal celebrou o contrato de emprego em 12 de janeiro de 2001 com a empresa de atuação em todo o território nacional para prestar serviço na cidade de São Paulo. Em setembro de 2011, as partes celebraram a alteração contratual quanto à localidade da prestação de serviço, operando-se assim a transferência de fulano de tal para a filial da empresa na cidade do Rio de Janeiro, onde laborou até ser dispensado sem justa causa em 14 de 12 de 2016. Diante da resilição contratual realizada, fulano de tal
retornou a São Paulo, sua cidade natal, onde passou a residir novamente com sua família. Em 3 de fevereiro de 2017, fulano de tal ajuizou reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de São Paulo. Na audiência inaugural, nesta localidade, a reclamada apresentou a exceção de incompetência. Veja que, quero fazer só um adendo aqui, que a reforma trabalhista mudou, trouxe aí um prazo contado a partir da notificação para apresentação da exceção de incompetência. Então, não é mais até a realização da audiência, ok? Mas, à época, né, aí em 3 de fevereiro de 2017, ainda não tinha reforma trabalhista, então vamos dizer que se procedeu nesse processo da maneira antiga. A gente sabe que mudou. A qual, após a manifestação do reclamante na própria solenidade, restou acolhida pelo magistrado titular da Vara do Trabalho de São Paulo, declinando da competência em favor da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Opa, olha lá, uma decisão interlocutória que aceita, que acolhe a exceção de incompetência territorial e remete os autos para uma Vara do Trabalho submetida a outro TRT. Olha que interessante. Considerando o interesse do reclamante em atacar a decisão sobre a exceção de incompetência, considerando o interesse do reclamante em atacar a decisão sobre a exceção de incompetência que lhe foi desfavorável, as súmulas IOJ do TST e as normas da CLT, no caso apresentado, aí basicamente ele está lhe pedindo, marque a alternativa correta. A letra A vai dizer que, ainda que não apresentada a exceção de competência em razão do lugar pela reclamada, igualmente deveria ser declinada a competência pela Vara do Trabalho em favor, a Vara do Trabalho de São Paulo, em favor da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, visto que a CLT estabelece que será declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Realmente a CLT fala que será declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. A gente lembra que falamos em sala, quando de nossas aulas presenciais, como deveria ser interpretada a leitura deste texto normativo, certo? Considerando aí toda a racionalidade, toda a sistemática e a coerência da divisão, da classificação das competências em competências relativas e competências absolutas. A gente lembra que a competência em razão do lugar é uma competência relativa. E se vocês sabem de cabeça o que diferencia uma competência relativa de uma competência absoluta, você já consegue responder essa e talvez mais algumas questões, mais algumas assertivas nessa questão. Vamos lá. Vamos para a letra B. Dada a natureza da decisão que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar, diante da aplicação subsidiária do novo CPC ao processo do trabalho, em caráter excepcional, caberia ao reclamante a interposição de agravo de instrumento. Ora, somente vai ficar em dúvida nessa questão quem não sabe para que serve o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele só tem uma função, uma finalidade, ok? E, se você sabe disso, você não vai ter medo, você não vai ter receio, você já sabe se é verdadeira ou falsa a letra B. Dada a natureza da decisão, diz a letra C, da decisão que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar, nenhum recurso caberá de imediato, visto que se trata de decisão interlocutória. Ora, essa aqui, basicamente, ele pergunta se você conhece o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e suas exceções. Será que essa é uma exceção ou não? Certo? Então, quem lembra da súmula que a gente abordou aqui várias vezes, que foi cobrada na nossa avaliação parcial 1, vai também lembrar da resposta dessa questão, certo? A gente abordou isso umas 3 vezes, abordamos em sala, abordamos na aula ao vivo online e abordamos na nossa avaliação parcial. Vamos lá. Letra D. Dada a natureza da decisão que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar,
Não obstante o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, caberia recurso ordinário. E aí, será que cabe recurso ordinário ou que a letra E? Dada a natureza da decisão que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar, o reclamante poderia optar pela impetração do mandado de segurança como meio substitutivo do recurso próprio, a prudente critério de seu advogado. Ora, a gente sabe que quando cabe recurso, não cabe mandado de segurança. A gente estudou isso em sala. Mas, ainda que a gente diga, olha, aqui não cabe recurso. Será que não cabe recurso? A gente precisa lembrar das exceções à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ok? Que está na jurisprudência do TST. Bem, quanto à letra A, respondendo aí a letra A, a nulidade fundada, a incompetência fundada no foro, né? A nulidade fundada em competência de foro, que deve ser declarada ex officio, é do foro trabalhista, se refere a uma competência em razão da matéria, não a competência em razão do lugar. Competência em razão do lugar, ela é relativa e, se não for alegada no momento oportuno, ela se prorroga. E aí, o vício é sanado, o vício convalesce. Ok? Letra B, dada a natureza da decisão que acolheu a exceção de incompetência, vai caber agravo de instrumento? Não, agravo de instrumento é só para destrancar recurso que não foi conhecido na origem. Pegar recurso do juízo ACO e enviar para o juízo adquem, certo? Agravo de instrumento só para isso na Justiça do Trabalho, só para destrancar recurso. Letra C, dada a natureza da decisão, nenhum recurso caberá de imediato, porque é uma decisão interlocutória. Ora, trata-se de uma exceção à irrecorribilidade. E sim, nesse caso, cabe recurso ordinário da letra D e não mandado de segurança da letra E. Então, é a letra D. A nossa resposta correta era essa a resposta que a gente queria, e isso está na súmula 214 do TST, que nos diz que na Justiça do Trabalho, vocês já estão carecas de saber disso, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão, letra A, a linha A, de TRT contrária à súmula ou AJ do TST, letra B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, e letra C, olha lá, é bem ela ó, que a gente está tratando, que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, ele está interpretando o 799, parágrafo 2º da CLT, para nos dizer que cabe, nesse caso, recurso ordinário. Vamos, então, para a questão de número 4, para falar sobre a competência da Justiça do Trabalho, de acordo com a emenda 45 de 2004. Vamos falar agora um pouco da execução de ofício da contribuição previdenciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Nesse caso, a gente vai estar lidando com algumas súmulas e OJs que a gente costuma trabalhar no dia a dia da advocacia, certo? Da advocacia especializada em direito do trabalho, e é preciso que vocês percebam que a gente faz esse estudo aprofundado mesmo, com base em súmulas e OJs, então só responde essas questões quem tem esse estudo aprofundado com base em súmulas e OJs, certo? A lei é importante, a Constituição é importante, mas a gente não se contenta com isso, nós estamos aprofundando, certo? E essas questões são questões aprofundadas. Vamos lá. Compete-lhe, ou seja, a Justiça do Trabalho, compete-lhe a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidentes de trabalho, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho. Vamos lá, marca aí se é verdadeiro ou falso. Inciso 2. Não lhe compete apreciar o pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado,
ainda que se trate de pedido que deriva do contrato de trabalho. Inciso 3. Compete-lhe processar e julgar a ação de interdito proibitório proposta por instituição financeira privada contra o sindicato dos trabalhadores da respectiva categoria, por meio da qual se busca garantir o livre acesso de empregados e clientes à sua agência bancária em decorrência do movimento grevista. Marca aí se é verdadeiro ou falso. O interdito proibitório é uma das ações possessórias, ok? Uma das ações possessórias. Vamos lá. Inciso 4º. Não lhe compete processar e julgar ação ajuizada contra ex-empregador pela esposa de empregado que faleceu em decorrência de acidente do trabalho, postulando dano moral ocasionado pela morte do trabalhador. E aí, pessoal, escolhe aí quais você acredita que sejam verdadeiras, quais vocês acreditam que sejam falsas. Confere aí com as assertivas abaixo. Se não bater exatamente com o que você pensou, vai fazendo por eliminação, analisando aquelas que você tem certeza que estão corretas e olhando se ela está na assertiva que você deseja, porque ele está dizendo aqui, ó, se está correto, que se afirma apenas em... E aí, você vai analisando se a assertiva que você entendeu correta, que você percebeu com certeza que ela é correta, está nas opções, em qual das opções, ou em quais das opções, e verifica se você consegue marcar aquela que está mais próxima daquilo que você conseguiu extrair a partir do seu conhecimento nesse momento. Claro que é uma coisa, e isso aí eu chamo a atenção para vocês, né? Às vezes, não acertar uma questão não quer dizer que a gente não sabe a questão. Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta a gente e você, na hora, não lembra. Você olha e diz, pô, não sei isso. Não sei qual é a resposta. E aí vai passando meia hora, uma hora, de repente volta, vem na sua cabeça, dá aquele estalo, e você lembra, poxa, a resposta era isso aqui. Então, a gente sabe que é difícil saber memorizar muito conteúdo, né? Mas é mais difícil do que memorizar o conteúdo, memorizar e dispor desse conteúdo na hora que bem entender. Então, esse é um segundo nível, né? Então, a ideia é que a gente consiga ficar nesse segundo nível, mas isso, claro, leva tempo, leva treino, ok? Vamos lá ver qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra B. As assertivas 1 e 3 estão corretas, e apenas elas. As assertivas 2 e 4 estão erradas, ok? Estão erradas. É o que a gente vai ver nas súmulas do TST. Primeiro, cumpre salientar que o artigo 114, inciso 8º da Constituição, prevê a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições sociais de ofício, mas as contribuições sociais previstas no artigo 195.1a, inciso 1, alínea A, e inciso 2 da Constituição, e os acréscimos legais decorrentes das sentenças, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Veja que a súmula 454 interpreta esse artigo dizendo que faz parte dessa competência a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente do trabalho, o SAT, certo? Então, SAT é da competência da Justiça do Trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho, ok? Decorrente, então, de infortúnio no trabalho. Vamos lá para a OJ 26 da SDI. Vamos lá, OJ 26. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho. Então, a complementação de pensão em face do empregador
por derivar do contrato de trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. Com relação ao inciso 3 da nossa questão, a gente vai ver a súmula vinculante 23. Ora, professor, de quem é a súmula vinculante? Obviamente, do STF. Só o STF tem súmula vinculante. Então, a Justiça do Trabalho, diz o STF, é competente para processar e julgar a ação possessória. Lembre que o interdito proibitório é uma das ações possessórias. A ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada, certo? Se forem trabalhadores, servidores públicos, estatutários, aí não é da competência da Justiça do Trabalho. Só processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. E, por fim, temos a súmula 392, que vai nos falar da relação de trabalho e a competência da Justiça do Trabalho para julgar dano moral e material decorrente dessa relação. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição, a Justiça do Trabalho ela é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente das relações de trabalho, inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças aéreas equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Ok? Aí a gente passa, então, para a questão 5, que vai falar um pouco sobre o que é que não compete à Justiça do Trabalho. Essa questão aqui ela é muito difícil porque ela traz assertivas que estão incompletas, certo? E ela quer saber qual é a que está completa, dizendo o que é que não é da competência da Justiça do Trabalho. Ora, pergunta-se, o que não é da competência da Justiça do Trabalho, então não compete à Justiça do Trabalho. Assinale essa assertiva. A letra A, ação dos trabalhadores avulsos portuários em face dos órgãos gestores de mão de obra. Isso aí não é da competência da Justiça do Trabalho. Ou seria o interdito proibitório em caso de exercício do direito de greve. Ou ainda o habeas corpus em caso de prisão do depositário infiel. Ou seriam as ações de complementação de aposentadoria. Ou as execuções fiscais de multas previstas na CLT. Marca aí a que você entende que é a assertiva verdadeira nessa questão 5. Letra A, ação dos trabalhadores avulsos portuários em face do órgão gestor de mão de obra. Letra B, interditos proibitórios em caso de exercício do direito de greve. Habeas corpus em caso de prisão do depositário infiel. Ações sobre complementação de aposentadoria ou execução fiscal de multa prevista na CLT. Marca aí. Eu já falei isso hoje, pessoal. É a complementação de aposentadoria quando ela não for, como eu disse para vocês, decorrente do vínculo empregatício, certo? Não é contra o empregador. E é isso que está no recurso relatado pela ministra Ellen Grace, certo? A tese vencedora foi a tese dela, em 2010, e ela entendeu que a competência para analisar a matéria, nesses casos, é da justiça comum. Por quê? Porque aí há uma inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar, certo? De acordo com ela, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto, no caso desse recurso. Por essa razão, ela concluiu que a relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista, estando disciplinada no regulamento das instituições. Ok? Essa é a resposta. Essa questão é muito difícil, ok? Com base aí num julgamento do tribunal. Vamos lá. Questão 6. Questão 6, falar sobre o princípio da proibição da reformácio impégios. Será que há alguma exceção quanto à sua inobservância? Quanto à sua observância? Vamos lá, vamos ver. A letra A vai dizer o seguinte, vamos ler o primeiro enunciado. Quanto ao princípio da proibição da reformácio impégios, pode ser imaginada alguma exceção quanto à sua inobservância?
Aí diz a letra A, em hipótese alguma, esse princípio pode ser excepcionado. Diz a letra A. Será que estamos diante de um princípio absoluto? Vamos ver a letra B. Esse princípio não vigora mais, pois após as recentes reformas do CPC. Será que é verdade ou será que o CPC adota ele? Será que o CPC adota ele? Vamos lá para a letra C. Poderá ser excepcionado, em sendo o caso, quanto a matérias de ordem pública. Certo? Poderá ser excepcionado, em sendo o caso, quanto a matérias de ordem pública, que o órgão adquém possa conhecer de ofício. Vamos ver a letra D? Poderá sê-lo em caso de ofensa a direitos fundamentais. Olha, uma exceção em caso de ofensa a direitos fundamentais. E a letra E? Não vigora a proibição quando o recurso for da reclamada, considerando os princípios que norteiam o processo do trabalho, ou seja, reformar-se impede, segundo a letra E, não pode para o reclamante, mas pode para a reclamada, que a reclamada não teria proteção, a proteção desse princípio. Será? Apesar de ter doutrina minoritária que fala em princípio da proteção no processo do trabalho, pessoal, vigora o princípio da paridade de armas e a doutrina majoritária entende pela não aplicação do princípio da proteção na esfera processual, ok? Mas, de qualquer maneira, não é a letra E, ok? A resposta correta aqui é a letra C. Isso decorre dos conhecimentos sobre teoria geral dos recursos, certo? O efeito translativo dos recursos, julgamento de questões de ordem pública, de ofício, certo? Então, a gente falou um pouco sobre os efeitos devolutivo, efeito suspensivo, efeito devolutivo vertical, efeito devolutivo horizontal, efeito translativo. Vale a pena recordar os efeitos dos recursos e a teoria geral inerente aos recursos, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, para perceber aqui que a letra correta é a letra C, de casa, ok? É a letra C. E vale a pena, já que a gente está falando do CPC, a gente bater um papinho rápido sobre a teoria da causa madura. Essa teoria da causa madura vai nos dizer que quando o tribunal se deparar com a ação em sede de recurso e essa ação estiver pronta para julgamento e ele reformar a sentença em algumas hipóteses, como a do 485 do CPC, quando ele declara nulidade, por ser a sentença ultrapetita, na verdade, a sentença extrapetita, ultrapetita, citrapetita, ou ainda quando decreta a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ele vai poder decidir desde logo o mérito, desde que não haja necessidade de produção de prova, pessoal. Se a prova já está ali nos autos e ele pode julgar, isso não é supressão de instância, certo? É a teoria da causa madura. Esse artigo fala sobre apelação, mas essa teoria a gente vai encontrar ela também no processo do trabalho. Como eu tenho dito para vocês no curso desse semestre inteiro, o processo do trabalho e o processo civil dialogam muito, certo? Agora, isso não quer dizer que se você quer conhecer o processo do trabalho, você deve fazer uma pós-graduação em processo civil. Se você faz uma pós em processo civil, você vai conhecer de processo civil. As peculiaridades do processo do trabalho, aquilo que é pertinente, você vai conhecer no após de processo do trabalho, de direito e processo do trabalho, ok? Vamos dar uma lida rápida nesse artigo 1013, para não perder essa oportunidade. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e decididas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, o caput fala do efeito devolutivo horizontal e o parágrafo 1º do efeito devolutivo vertical. O parágrafo 2º vai dizer que quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
parágrafo 3º fala sobre a teoria da causa madura, dizendo que se o processo estiver em condições de julgamento, ou seja, não precisa de produção de prova, o tribunal deve decidir, desde logo, o mérito, quando reforma a sentença fundada no artigo 485, decreta a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, a citra petita, ou extra petita, ou ultra petita, a constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, todas as hipóteses ele vai aplicar a teoria da causa madura. Quando o tribunal reforma a sentença, né, quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, olha aí de novo, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno dos autos, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. E o parágrafo 5º nos diz que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória também impugnável na apelação. Lembrando que a resolução de mérito, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação, na reconvenção, decide de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Precisa ser lembrado aqui para vocês certamente já viram isso em processo civil, já ficou muito batido, muito construído esse conhecimento, mas a gente precisa relembrar que a decisão de ofício ou a requerimento que declara aí a decadência ou a prescrição de uma obrigação, ela é um julgamento com resolução do mérito, ok? Mas para fazer isso, para julgar acerca da prescrição ou decadência, é preciso que as partes antes se manifestem por causa da vedação à decisão surpresa, ressalvada a hipótese do 332, parágrafo 1º. Então, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. No que diz respeito ao efeito translativo e a possibilidade da exceção aí a reformar-se impégios que a gente tratou na questão, eu trago a doutrina de Humberto Teodoro Júnior, doutrinador baiano, processualista, que diz que amodam-se no conceito de matéria de ordem pública passível de autorizar a superação do princípio da proibição da reformar-se impégios. Pronto, ele respondeu nossa pergunta, certo? Mas o que é que se amolda aí também? Diz ele, as condições da ação, os pressupostos processuais, a intangibilidade da coisa julgada, a decadência, etc. Ok? Isso aí é a lição de Humberto Teodoro. Vamos, então, para a questão de número 7, ok? Nossa questão de número 7. Antes de começar a questão número 7, eu queria pegar um pouquinho d'água. Vou pedir um minuto só para vocês, para que eu possa encher a garrafa d'água, para conseguir falar melhor com vocês aqui, porque a garganta começa a doer um pouco quando acaba a água aqui, certo? Um minutinho e eu estou de volta. É o tempo que vocês vão relaxando também a mente de vocês, para a gente fazer aí a continuidade da nossa aula, ok? Um minutinho eu estou de volta.
Vamos lá, pessoal. Prosseguir aí com a nossa questão 7. O que é que vocês estão achando do nível das questões? São questões bem difíceis, né? Escolhi questões bem difíceis para a gente ir se preparando, inclusive para as questões da semana que vem, da avaliação formativa, ok? Então, vamos nos preparando aí, estudando durante essa semana. Lembrem-se que todos os assuntos da avaliação formativa estão no AVA já para vocês, tanto na aula de hoje, na aula 13, quanto na aula 14, ok? Vocês vão lá no encontro e na aula, e vocês vão encontrar a lista de assuntos da avaliação formativa de 1 a 9 para vocês estudarem no decorrer dessa semana para a nossa aula da semana que vem. Vamos começar pela avaliação formativa e depois a gente resolve as questões em sala de aula, ok? Então, essa é a nossa pretensão aí para a semana que vem, trabalhar com as avaliações, com a avaliação formativa, lembrando que ela tem um limite de tempo padrão, certo? Então, vocês precisam treinar essa resolução de questão, treinar o tempo de realização das questões, e o estudo prévio, com certeza, vai garantir para vocês mais agilidade na resolução dessas questões, ok? Vamos, então, prosseguir com as questões de hoje, certo? Estamos agora na 7ª questão. A 7ª questão nos pede quais são as assertivas incorretas, ok? Considere, então, as assertivas abaixo sobre a competência da Justiça do Trabalho. Inciso 1. É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar mandado de segurança contra ato do delegado regional do trabalho que negou a liberação de parcelas de seguro-desemprego de empregado incluído em programa de demissão voluntária. E aí? Mandado de segurança contra ato do delegado regional do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, que negou a liberação do seguro-desemprego a alguém que já teve aí o seu contrato de emprego extinto, não é entre empregado e empregador? Será que é da competência da Justiça do Trabalho? Vamos ver o inciso 2. É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação movida por servidor admitido mediante contrato administrativo por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, quando houver alegação de desvirtuamento da contratação. E o inciso 3 nos diz que é competente a Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias destinadas ao sistema S, incidente sobre os valores acordados perante a Comissão de Conciliação Prévia. Veja, então, o que é que ele está dizendo na assertiva 3? O empregado firmou um acordo perante a CCP e tem contribuições para o sistema S lá, para o terceiro setor, né? Na verdade, para as entidades paraestatais, que são o SESI, o SESC, Senai. E aí, o que aconteceu? Essas contribuições vão ser cobradas onde? Na Justiça do Trabalho? E a Justiça do Trabalho executa de ofício essas contribuições? Será? O que é que vocês acham? Marca aí que eu vou passar já para a nossa resposta correta, ok? Vou mostrar para vocês a resposta. Na verdade, a resposta que aponta as assertivas incorretas, né? Você deve mostrar aí quais são as assertivas incorretas. E todas são incorretas. Todas são incorretas, ok? Veja que... Professor? Oi. Como é que todas são incorretas? São erradas? Exatamente. Todas estão erradas. Ah, tá. Não, porque eu não vi aqui quais são as incorretas. Primeiro, corretas, perdão. Beleza. Então, é para marcar a letra E, 1, 2 e 3, que nos diz que as 3 questões elas são incorretas. Veja a resposta com relação à assertiva número 1, você vai encontrar na jurisprudência
do TST, que consta lá no informativo 135 do TST. Diz que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional do Trabalho, que nega a concessão de seguro-desemprego, visto que a pretensão ao pagamento de parcelas desse benefício tem natureza administrativa, pois não decorre de vínculo de emprego com o Estado, nem se caracteriza como obrigação atribuída ao empregador, certo? Então, por ser um benefício de natureza administrativa, o seguro-desemprego, como aqui a gente não está tratando de o empregador indenizar o não recebimento da parcela de seguro-desemprego porque ele não forneceu as guias, não é esse o caso. Aqui, o caso houve aí, no exemplo da questão, falava-se, inclusive, da adesão ao PDV, Plano de Incentivo à Demissão Voluntária. E aí ele foi requerer esse benefício, teve negado, quer ajuizar o MS, nesse caso, por se tratar de uma parcela de natureza administrativa, pleiteada em face do Estado, não é uma obrigação atribuída ao empregador, portanto, não é competência da Justiça do Trabalho, ok? O inciso 2 vai ser afastado, ele é incorreto, porque o STF já entendeu que compete à Justiça Comum o julgamento dos litígios envolvendo servidores temporários e a administração pública. Então, o famoso REDA não é da competência da Justiça do Trabalho, é da competência da Justiça Comum, ok? Competência da Justiça Comum é o que diz o STF no informativo 796. E, para afastar ali o inciso 3, a gente vai conhecer também a jurisprudência do TST, que diz que a execução de contribuição previdenciária destinada a terceiros, que é o Sistema S, não é da competência da Justiça do Trabalho. Vocês lembram que a gente falou do SAT mais cedo, Seguro Acidente de Trabalho. Esse é da competência da Justiça do Trabalho, porque consectário do 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2 da Constituição. Não confunda, aqui a gente está falando de contribuições para o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC, ok? E o que é que diz a jurisprudência do TST nesse caso? Ela nos diz que, na forma do artigo 114, inciso 8º da Constituição, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das decisões que proferir. No entanto, tais dispositivos não estendem essa competência às contribuições devidas a terceiros. Não estendem essa competência às contribuições devidas a terceiros, ou seja, Sistema S, o que é explicitado no próprio texto constitucional, em seu artigo 240. Assim, incorre em ofensa direta e literal ao artigo 114, inciso 8º da Constituição, a decisão regional, ou seja, do TRT, que reconhece a competência da Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, para a execução de contribuição que não se encontra prevista no artigo 195, incisos 1, a linha A, e inciso 2 da Constituição. Recurso de revista, esse recurso de revista foi conhecido e provido. Então, como eu disse para vocês, não confundam esta contribuição para o Sistema S com a contribuição para o SAT, certo? Porque o SAT é, sim, da competência da Justiça do Trabalho, como a gente já viu, enquanto as contribuições para o Sistema S serão de competência da Justiça Federal, ok? Contribuições para o Sistema S não é da competência da Justiça do Trabalho, mas sim da competência da Justiça Federal Comum, ok? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Essa é uma grande diferença. Vamos trabalhar, então, a questão 8 agora. A questão 8 vai nos dizer: considere as assertivas abaixo sobre competência em casos de acidente de trabalho. Considere as assertivas abaixo sobre a competência em casos de acidente de trabalho.
Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Marca aí se você entende que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Coloca aí nas suas anotações. Vamos para o inciso 2. A ação indenizatória proposta pelos sucessores do trabalhador vítima de acidente de trabalho fatal é de competência da Justiça Estadual, já que se trata de questão de direito civil. Será? Marca aí o que é que você acha, se é verdadeira ou se é falsa. E vamos para o inciso 3, lembrando que a gente vai marcar aqui agora as corretas, nas opções abaixo. Mas vamos ver a 3. A ação indenizatória proposta por servidor público estatutário em razão de acidente de trabalho será de competência da Justiça do Trabalho. E aí, quais estão corretas? Apenas a 1? Apenas a 2? Apenas a 3? Estão corretas apenas a 1 e a 2? Ou todas estão corretas? 1, 2 e 3? O que é que você achou? O que é que você acha dessa questão? Essa questão aqui é uma questão simples. Já está mais fácil. Depois do que a gente viu, já começa a perceber aí a lógica por trás dessa questão. Ela já é uma questão mais simples. Então, marca aí. A gente fazer essa surpresa aqui agora. Vou lhe mostrar qual é a assertiva correta. A assertiva correta da questão 8 é a letra A. Apenas a assertiva 1 está correta. Certo? Ou seja, a ação indenizatória proposta pelo sucessor da vítima, acidente de trabalho fatal do empregado, desse trabalhador, né, que faleceu, essa ação, ela não é de competência da Justiça Estadual, mas da Justiça do Trabalho, certo? Embora envolva, sim, matéria de direito civil, mas é da competência da Justiça do Trabalho, porque diz respeito a danos morais e materiais decorrentes da relação. Estão me chamando aqui na nossa sala de aula. Carlos Augusto está chegando. Vou colocar o nome dele aqui na lista de presença. Vamos prosseguir. Vamos lá, então. E quanto ao inciso 3? Ação indenizatória proposta do servidor público estatutário. Pessoal, servidor público estatutário fora da Justiça do Trabalho. Servidor público estatutário não é da competência da Justiça do Trabalho. Essa questão estava muito fácil, essa questão estava dada. As outras estavam difíceis, essa aqui estava mais tranquila, ok? Aí você vai dizer, poxa, mas eu acertei as difíceis e errei a fácil. Acontece nas melhores famílias, fique tranquilo, não tem problema. Mas tenho certeza que com um pouco mais de atenção você acertaria essa questão 8 também. Ok? As respostas dela estão, por exemplo, na súmula 392, vai nos dizer que nos termos do artigo 114, inciso 6º da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, inclusive oriundas de acidente do trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Ok? Então, esta é a 1 e ela estava correta. Desculpe, na verdade, a assertiva 1, ela fala sobre as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, que são, sim, da competência da Justiça do Trabalho. Ok? A assertiva 2 é que vai ser tratada aí por essa súmula 392, certo? É a assertiva 2 e não a 1. E a 3, ela está errada. Ela fica a cargo da Justiça Comum, certo? A Justiça Comum é que é competente para julgar as ações relativas às relações jurídicas dos estatutários. Nesse sentido, a gente encontra a súmula do STJ, súmula de número
137, cujo enunciado exprime o seguinte texto normativo: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos a vínculo estatutário. Então, Justiça Comum Estadual, processar e julgar a ação de servidor público municipal, servidor estadual também, competência da Justiça Estadual, servidor federal e a competência da Justiça Federal. Ok? Então, fiquem tranquilos, essa é uma questão bem tranquila que a gente já havia abordado algumas vezes. Bem, a questão 9 já é uma questão que vai nos remeter ao começo do semestre. Ao começo do semestre. Há um assunto interessantíssimo, que é o conflito de competência, certo? Então, a questão 9, ela vai nos perguntar, em relação à competência dos órgãos da Justiça do Trabalho, segundo a Constituição da República, a CLT, a atual jurisprudência do STF e do STJ, as súmulas de jurisprudência uniforme do TST, analise as seguintes proposições. Aí a gente vai encontrar a proposição número 1, que nos diz: não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada. Marca aí o que você acha. Se você acha que é verdadeira, marca como verdadeira. Se você acha como falsa, está falsa, anota aí que é falsa. Ok? Assertiva bem pequenininha, bem tranquila. Vamos lá para a assertiva número 2. Compete ao próprio Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência entre juízes vinculados ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. No entanto, tratando-se de conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho distintos, compete ao STJ dirimir o conflito de competência. Vou até repetir. Compete ao próprio TRT dirimir o conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados ao mesmo TRT. No entanto, tratando-se de conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho distintos, TRTs distintos, compete ao STJ dirimir o conflito de competência. Professor, esqueci o que é o conflito de competência. Está lá no CPC, quando 2 ou mais juízes se julgam competentes para julgar um processo, quando 2 ou mais juízes se declaram incompetentes para julgar uma determinada demanda, um determinado processo, ou quando eles divergem acerca da reunião ou separação de processos. Aí a gente tem um conflito de competência. A questão é quem é que vai julgar, quem é que vai dirimir o conflito de competência. Já anotou se é verdadeira ou se é falsa? A assertiva 2? Vamos passar para a assertiva 3. Na lide trabalhista, compete ao TRT dirimir o conflito de competência entre juiz trabalhista e juiz estadual investido de jurisdição trabalhista na mesma região. Essa também é interessantíssima. Vou reler também para que você preste atenção e não deixe escapar nenhum detalhe. Na lide trabalhista, compete ao TRT dirimir o conflito de competência entre juiz trabalhista e juiz estadual investido de jurisdição trabalhista na mesma região. E aí? Verdadeiro ou falso? Anota aí, coloca nas suas anotações, a gente chegar a uma conclusão, porque só no slide seguinte, dessa vez, para a gente ver as opções para marcar e fazer aí uma eliminação, ver o que é que a gente consegue eliminar para responder aí se tiver dúvida quanto às assertivas. Assertiva 4 agora. Na Justiça do Trabalho, a decisão interlocutória que acolhe a exceção de incompetência territorial, com remessa dos autos para outra vara do trabalho, vinculada ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho a que se vincula o juízo excepcionado,
enseja recurso imediato. Já vimos isso hoje. Não merecia nem ler 2 vezes, mas eu vou ler 2 vezes, vou ler rapidinho, quem acha que deixou passar alguma coisa. Na Justiça do Trabalho, a decisão interlocutória, que acolhe a sessão de incompetência territorial, com remessa dos autos para a vara do trabalho, para outra vara do trabalho, vinculada ao mesmo TRT, a que se vincula ao juízo excepcionado, enseja recurso imediato. E aí, verdadeiro ou falso? Marca aí no seu caderno. Quinto, inciso 5º, é competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente, em execução de sentença trabalhista. Já que eu reli todos, né, vou reler esse também. É competente o TRT para julgar MS contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Anotou se é verdadeiro ou falso? Agora é hora de responder. Agora está na tela para você o leque de opções que a questão 9 lhe permite. Quais as proposições que estão corretas? Vou aplicar as corretas. Letra A, somente as proposições 1, 2 e 3 estão corretas. Letra B, somente a 1, 3 e 5 estão corretas. Letra C, somente as proposições 2, 3 e 4 estão corretas. Ou letra D, somente as proposições 2, 3 e 5 estão corretas. Ou todas as proposições estão corretas, diz a letra E. E agora, marca aí, escolhe aí uma dessas opções. Se você não consegue identificar as mesmas opções que você fez no slide anterior, veja a que se aproxima. Qual é a que você tem certeza de que está certa? Você tem certeza de que está errada? Dá uma olhadinha lá. Poxa, essa aqui eu tenho certeza. Essa aqui eu tenho certeza. Por exemplo, o inciso 4, que eu falei para vocês. Você sabendo que ele está errado, você já vem aqui, ó. Se o 4 está errado, você já elimina a letra C e a letra E. Só com essa informação. Fica, então, letra A, letra B e a letra D. Aí você volta aqui e vai ver, por exemplo, que vamos lá. Você vai ver no inciso 2 que ele fala da competência entre juízes, desculpe, conflito de competência entre juízes vinculados ao mesmo TRT. Nesse caso, a competência é realmente do próprio TRT, certo? Porque são juízes subordinados a ele. No entanto, tratando-se de conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a TRTs distintos, compete a quem julgar esse conflito de competência? Aí, pessoal, já falei na sala, você vai se lembrar que, nesse caso, quem vai julgar esse conflito de competência é o Tribunal Superior do Trabalho, dentro da esfera do judiciário trabalhista, pessoal. Porque são varas do trabalho, juízes trabalhistas vinculados a TRTs distintos. Aí não pode um TRT dizer que o juiz do outro TRT tem ou não tem razão. Nesse caso, quem vai julgar é o TST e não o STJ, porque o STJ só julga conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais diferentes, a tribunais regionais diferentes. Se fosse um conflito de competência entre uma vara do trabalho e um juiz de direito de uma vara civil que não tem competência trabalhista, que não está exercendo competência trabalhista, está dizendo que não, que a matéria é de direito civil, ele é de direito do consumidor, não é competência trabalhista, aí, nesse caso, quem julgaria seria o STJ. Mas não é o que está tratando aqui no inciso 2. Okay? Então, se você reconheceu a informação do inciso 4 e
ou seja, a falsidade do inciso 4 e a falsidade do inciso 2, a gente já tinha eliminado com o inciso 4 a C e a E. Com a eliminação do inciso 2, a gente elimina também a letra D e a letra A. Então, só sobra a letra B. Viu? Você nem precisava saber tudo, bastava saber essas duas. Entendeu? Então, bem tranquilinha essa questão, considerando tudo que a gente já viu, né? E considerando que você não precisava saber tudo. Evidentemente que a gente vai saber, então, que as assertivas 1, 3 e 5 estão corretas. E tudo isso a gente vai ver na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e na súmula do STF. Então, a súmula inciso 1, o inciso 1 vai estar respondido na súmula 420 e vai nos dizer que não configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada. Claro, a Vara do Trabalho ela está hierarquicamente subordinada ao TRT, certo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não há mesmo conflito de competência entre TRT e Vara do Trabalho a ele vinculada. Ainda, para responder os incisos 2 e 3, a gente vai conhecer a súmula 236 do STJ, que diz que não compete ao STJ dirimir conflitos de competência entre juízos trabalhistas vinculados a TRT diversos, certo? Nesse caso, a competência do TST. E a súmula 180 do TSJ nos diz que na lide trabalhista compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento, certo? Mas veja que é na lide trabalhista, não é aquele caso que eu falei para vocês de que ele disse que era causa consumerista, que era relação de consumo ou de direito civil. Não. Ele disse é causa trabalhista, mas quem tem competência trabalhista nesse território sou eu, por exemplo. Entendeu? Aí, nesse caso, vai para o Tribunal Regional do Trabalho dizer se a competência trabalhista era da Vara do Trabalho ou se era do juiz estadual investido de jurisdição trabalhista. Ok? Isso a gente já viu também no começo do semestre. A súmula 180 do STJ deixa isso claro quando ela diz: na lide trabalhista compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir o conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento. E a súmula 433 do STF vai falar sobre a competência do próprio tribunal para julgar o mandado de segurança em face dos atos de seu presidente. Ela diz a súmula 433 do STF, essa não é uma súmula vinculante, pessoal, é uma súmula comum. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Competente o TRT para julgar MS contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista, ok? Ainda a súmula 214 nos recorda, nos rememora que na Justiça do Trabalho as decisões interlocutórias não sejam recurso imediato, salvo decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula OJ do TST, ou decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, certo? Ou ainda aquela decisão que acolhe a sessão de incompetência territorial, com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, não para o mesmo tribunal, não dentro do mesmo tribunal, remessa dos autos para uma vara vinculada, então, ao tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante 799, parágrafo 2º. Então, está interpretando o que diz o artigo 799, parágrafo 2º, essa súmula 214. Mas a próxima questão vai cobrar da gente o que diz o artigo 799, parágrafo 2º. Vamos ver a questão 10, então? Olha só o que ela vai falar. Assinar a alternativa correta acerca das exceções de suspeição e de incompetência. As decisões sobre exceções de suspeição e incompetência delas, cabe recurso
ordinário para o TRT, eis que tem natureza de sentença. Marca aí se você acha que está verdadeiro ou falso. Coloca no seu caderno. Vamos para a letra B. Das decisões sobre exceção de suspeição e incompetência, cabe agravo de instrumento, já que sua natureza é de decisão interlocutória. Segunda vez que o examinador mostra para a gente o agravo de instrumento e pergunta se ele serve para impugnar a decisão interlocutória na Justiça do Trabalho. Eu não quero vocês caindo nessa pegadinha, pelo amor de Deus. Letra C. É admissível a oposição de exceção de incompetência territorial em sede de recurso ordinário, já que é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pessoal, incompetência territorial alegada depois que a sentença já foi prolatada, em sede de recurso ordinário. Olha lá, pessoal, letra C está dizendo que é admissível a oposição de exceção de incompetência territorial em sede de recurso ordinário, já que a matéria é de ordem pública pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Coloca aí o que você acha no seu caderno. E vamos para a letra D. Letra D nos diz: não cabe, em qualquer hipótese, recurso imediato da decisão proferida em exceção de suspeição, cabendo, no entanto, da decisão proferida em exceção de incompetência quando terminativa do feito. Olha lá. Não cabe, em qualquer hipótese, recurso imediato da decisão proferida em exceção de suspeição, cabendo, no entanto, da decisão proferida em exceção de incompetência. Ora, se está falando de exceção de incompetência, vocês já estão fera nisso. Agora está dizendo que cabe esse recurso imediato quando ela for terminativa do feito. Marca aí no seu caderno o que você acha dessa assertiva, o que você acha da assertiva D. E a gente vai passar para a letra E. Vamos passar para a letra E. A letra E nos diz: opostas simultaneamente exceções de suspeição e de incompetência, esta deverá ser julgada primeiro. Esta é sempre a que está mais próxima, né, no texto. Então, qual é esta? Esta é a de incompetência, diz a assertiva. É isso que ela está querendo alegar para você. Interpretação de texto aqui, pessoal. Opostas simultaneamente exceções de suspeição e de incompetência, esta deverá ser julgada por primeiro, pois, se o juízo não tiver competência territorial, não poderá nem mesmo analisar a exceção de suspeição. Vou reler essa assertiva para vocês. Opostas simultaneamente exceções de suspeição e de incompetência, esta deverá ser julgada por primeiro, pois se o juízo não tiver competência territorial, não poderá nem mesmo analisar a exceção de suspeição. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa 10ª questão? Essa é a última questão que a gente vai analisar, certo? Para a gente passar, então, o nosso bate-papo, até porque o nosso tempo limite de gravação está chegando. Então, eu quero vocês, o que é que vocês acham? Deixa eu ver se alguém comentou aqui na nossa aula. José Grise acabou caindo, está retornando. Vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito simples. Quer dizer, é razoavelmente simples, é mediana. Ela vai nos dizer aqui, a letra D, ó, que não cabe, em qualquer hipótese, recurso imediato da decisão proferida em exceção de suspeição, cabendo, no entanto, da decisão proferida em exceção de incompetência quando terminativa do feito. E vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia conhecer nessa questão o artigo 799, parágrafo 2º. E o que é que ela vai dizer? Olha o que ele diz. Nas causas de jurisdição, desculpe, olha, pessoal, nas causas de jurisdição
da jurisdição da Justiça do Trabalho somente podem ser opostas com suspensão do feito às exceções de suspeição ou de incompetência. Parágrafo 2º. Nas decisões sobre exceções de suspeição e de incompetência, salvo quanto a estas, quais são estas? As mais próximas de incompetência. Se terminativas do feito, professor, quando é que ela é terminativa do feito? A gente viu lá no artigo, na súmula 214, que falou que ela é terminativa do feito quando ela remete os autos para TRT, para vara vinculada a TRT distintos do juízo excepcionado. Agora ele quis saber, o examinador quis saber se você conhecia a redação seletista, certo? Então, das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não cabe recurso. Então, não cabe recurso, salvo quanto às de incompetência, se terminativas do feito, é a letra D, podendo, no entanto, as partes alegá-las, né, novamente no recurso que couber da decisão final, ok? Novamente no recurso que couber da decisão final. Isso já responde metade da questão. Quanto à exceção de incompetência, vale a pena a gente lembrar da reforma trabalhista, estabelecer um prazo de 5 dias contado da notificação e procedimento para o julgamento desta exceção, que diz, artigo 800, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação antes da audiência, em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. E, por fim, a gente tem a letra E. Se restou alguma dúvida, a gente vai dirimir agora dizendo que quando há apresentação de exceção de suspeição e de incompetência territorial ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, agora, conhecendo aí o artigo 800, a gente vai ver que essa exceção de suspeição precisa ser, então, apresentada logo no início da lide, naqueles primeiros 5 dias, para ser apresentada aí simultaneamente, certo? Nesse caso, ou ainda apresentado, então, a suspeição antes, né, do julgamento da exceção de incompetência, ou simultaneamente, primeiramente, devem ser apreciadas as exceções que tratam da parcialidade do juiz, é justamente o inverso. O juiz precisa primeiro tratar acerca da sua parcialidade ou não, certo? Ou imparcialidade, para apenas posteriormente analisar a exceção de incompetência territorial, ok? Assim a gente termina a nossa resolução de questões de hoje. Eu vou encerrar a gravação para a gente não extrapolar o tempo, para poder postar isso para vocês. Termina a gravação agora. Tchau, tchau para quem está na reprise.